Então, Campolina, eu passo para você a palavra e a noite é sua. Vamos em frente. Por a sua Bom, imagem. obrigado, Osmar. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema, né, que é algo que eu tenho interesse já há algum tempo, tenho trabalhado dentro dessa temática, tenho procurado desenvolver estudos, pesquisa nesse tema, né, e antes de qualquer coisa vai ser um grande prazer poder compartilhar um pouco disso. E muito do que eu vou falar também, é como o Osmar já comentou, né, tem um capítulo específico no tema de Hipnologia 2, né, que é esse livro aqui, muitos acho que conhecem, deixa eu ver se eu centralizei, né, tratando exatamente dessa temática que a gente vai falar. Nesse capítulo eu desenvolvo um pouco mais aspectos históricos, conceituais, né, posiciono um pouco como é que está contemporaneamente as pesquisas nessa área, né. Então, quem quiser revisitar um pouco do que a gente vai conversar hoje, tem esse capítulo. Também eu acho que na próxima edição da Revista Brasileira de Hipnose vai sair um artigo meu também sobre esse tema, mas aplicado especificamente em cuidados paliativos, né, cuidados oncológicos. Então, quem tiver interesse também vai poder ver um possível desdobramento, né, desse tipo de abordagem, né, nesse artigo, né. Então, eu vou já tentar compartilhar aqui a minha tela com vocês, mas eu fiz uma apresentação que a minha intenção era mais ser um disparador, né, das conversas que a gente vai ter. Não é uma apresentação longa, são poucos slides, mas que trazem talvez os conceitos mais importantes para a gente poder ter uma boa conversa sobre esse tema, né? Então, eu vou começar falando, mas com essa intenção não de fazer uma coisa de uma aula mesmo, formal, trazendo todas as evidências, todas as informações, mas diferente disso, eu vou mais tentar instigar a conversa que a gente possa ter na sequência, tá? Se tiver alguma dificuldade técnica, alguma questão de visualização, né, por favor, interrompa, eu tento ajustar aqui, tá? Que é eventualidade. Bom, como o Osmar introduziu, né, na nossa conversa, eu sou médico, trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é vinculado à Faculdade de Medicina da USP, né? E hoje vou trazer um pouquinho essa discussão na possibilidade de interseção aí entre a hipnose clínica e isso que tem sido chamado de terapia psicodélica, né? Mais recentemente, resgatando um pouco essa ideia de terapia hipnodélica, né? Logo vocês já vão entender de onde eu trago isso, mas antes de começar, eu vou só colocar alguns conflitos de interesse que eu tenho em relação a isso, a temática, né? Esse é um tema que às vezes é cerceado por muito desentendimento, às vezes até preconceitos. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de alguns possíveis conflitos que eu possa ter em relação ao que eu vou trazer para vocês aqui hoje, tá? Primeiramente, por ser médico, né? Atuando na área de geriatria, de nutrologia, com atuação em consultório particular, potencialmente interessado em que esse tipo de abordagem traga benefícios e seja implementado na prática clínica, né? Eu tenho também uma formação complementar em algumas áreas que tangenciam aí a questão da terapia psicodélica, como a hipnose, que eu tive a oportunidade de ter o Osmar como meu professor, fui parte eu acho que acredito que a primeira turma, né, do curso de aprimoramento, depois se tornou uma especialização, né, junto Ah, com a gostou. SPDM. Tenho também formação na área de mindfulness, de psicodrama, de cuidados paliativos. Então, um pouco do que eu tento agregar às minhas práticas vem um pouco desse campo mais integrativo, né? Então, isso é importante eu dizer, porque eu falo também um pouco desse lugar.
Em relação à terapia psicodélica, apesar disso não ser uma terapia validada, né? Isso é uma área experimental ainda que está se construindo, que está sendo investido de muito interesse, mas eu já tive a oportunidade de fazer algumas formações muito ligadas à questão de pesquisa, não da prática clínica em si, né? Fora do país, principalmente no Peru, no centro Taquihuasi, que é um centro importante de terapia vegetalista no Peru, né? No Peru, diferente do que existe no Brasil, existe uma legislação, né, que regulamenta o uso de substâncias psicoativas, por exemplo, como ayahuasca, né, para fins de tratamento, de terapêutica, né? Diferente do que existe no Brasil, em que existem regulamentações para uso religioso. Lá existe essa possibilidade, então eu tive a oportunidade de vivenciar uma série de atividades com eles e de ser treinado, em uma certa medida, lá no Peru, também nos Estados Unidos, com os cursos que são oferecidos, muito focado ainda em pesquisa pela Associação Americana de Estudos em Psicodélicos, que é a MAPS, e também no CIIS, que é o Instituto de Estudos Integrativos da Califórnia, que também oferece um curso de formação, que é talvez o principal curso que tem formado terapeutas para atuarem nos estudos clínicos, nos ensaios clínicos que estão acontecendo em diversos lugares do mundo, né? É uma formação de referência. Então, sou bastante interessado nesse tipo de prática, né? E estou ligado também à pesquisa, de alguma forma, né? Sou pesquisador pleno lá do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, sou professor do programa de pós-graduação em oncologia na Faculdade de Medicina da USP, trabalhando com pós-graduandos, residentes, graduandos, né? Sou membro da comissão coordenadora do mestrado profissional, lá do Instituto em Inovação e Avaliação de Tecnologias em Cancerologia, membro da comissão de ATS do ICESP, e participo de projetos de pesquisa, especificamente com cetamina, terapia psicodélica em pacientes com câncer, né? Não tenho nenhuma relação com a indústria farmacêutica, ou de seguro, ou de plano de saúde, ou o que seja, e nenhum tipo de filiação à instituição religiosa ou partidária, tá? Então, esses são um pouquinho dos eventuais conflitos ou não que eu possa ter, porque vou estar trazendo para vocês nessa apresentação, tá? Então, para a gente começar, eu queria só colocar duas questões antes da gente ir mais diretamente ao tema, né? Primeiro, em relação à modalidade de uso de psicodélicos, né? A gente pode reconhecer aí que existe um uso mais social, recreativo, né? Que acaba acontecendo nas festas, né? Os psicodélicos são muito associados à música, às raves, aos movimentos culturais dessa natureza. Existe um uso também que é mais ritualístico, ligado a tradições nativas, povos originários. Existe um uso que é mais religioso. No Brasil é muito comum as igrejas que utilizam, por exemplo, psicodélicos como sacramentos, como as igrejas ligadas à tradição do Santo Daime, né? E existe o uso terapêutico, né? Basicamente, para essa apresentação e para a discussão que eu pretendo que a gente tenha, e a gente vai estar falando basicamente desse último tipo de uso, né? Dentro de um contexto terapêutico. Então, eu não vou estar abordando nada referente a outras modalidades de uso de substâncias psicodélicas, tá? E o segundo ponto é que existe uma questão terminológica também, né? Que a gente pode pensar já de saída, que eu vou me posicionar em relação a ela no final e que vai ser motivo para ensejar as discussões que a gente possa ter, né? O primeiro termo é terapia psicodélica, muito sucintamente a gente poderia pensar o uso de qualquer substância que tenha propriedade psicodélica num contexto terapêutico, né? Poderia ser colocada aí como terapia psicodélica. A hipnose clínica, eu nem preciso definir aqui no nosso contexto, né? Todo mundo de certa forma ligado às práticas hipnóticas sendo utilizados em contextos clínicos. A terapia psicodélica e hipnose clínica, a gente poderia pensar
como que essas duas atividades elas poderiam interagir, né? Reconhecendo aí os limites, as diferenças de cada uma das práticas. E uma quarta situação, que é o que está colocado como terapia hipnodélica, que a gente poderia pensar como uma hibridação, né? Algo híbrido psicodélico e hipnose, né? E que é o motivo principal da reflexão e do que eu vou abordar aqui para vocês hoje, né? Porque se a gente pensar em um contexto de hipnose clínica, a gente utilizar uma substância farmacológica para fazer uma indução hipnótica, né? Como um psicodélico, nós estaríamos no campo, pura e simplesmente, da hipnose com um tipo particular de indução, que seria por uma via farmacológica, né? Então, claro, aí a gente não precisaria chamar a apresentação de terapia hipnodélica, falaríamos de hipnose clínica. O que eu estou buscando aqui é uma outro tipo de situação em que a experiência hipnótica e a experiência psicodélica, elas se conjugam numa prática que, em algum momento, alguém chamou de terapia hipnodélica, porque esse nome não foi eu que dei, né? Isso é um neologismo que está posicionado na literatura, logo mais eu vou comentar a respeito disso, né? Então, o convite, né, é para a gente pensar como que poderia se dar essa hibridação, né, entre hipnose e terapia psicodélica, e é algo que eu também me sinto muito estimulado a fazer esse debate e quero aproveitar muito a oportunidade de estar aqui neste fórum para refletir sobre isso, tá? Então, esses são algumas considerações de saída, né? Agora, a gente começando propriamente a se aproximar do tema, né? Necessariamente, quando a gente fala de psicodélicos, né, nós estamos falando de substâncias psicoativas, né, que as pessoas utilizam historicamente há milênios até, né, faz parte da experiência humana o contato com psicoativos, né? E nessa imagem a gente tem três personagens aí bastante conhecidos: o Salvador Dalí, a Mona Lisa, o Van Gogh, né? E a gente poderia imaginar, né, que tipo de substâncias a gente imagina que esses personagens poderiam estar fazendo uso, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma classificação clássica de substâncias psicoativas, que às vezes costumam falar que existem aqueles que são depressores, existem aqueles que são estimulantes, e existem aqueles que são perturbadores da consciência, né? A Mona Lisa, ela dá uma pista, né, muito grande para a gente, porque ela está segurando um copo, a gente sabe que ali pode ter uma substância psicoativa, ela está fumando alguma coisa, pode ser tabaco, pode ser outra coisa, também são substâncias psicoativas, né? E ela tem essa expressão, né, que a gente pode imaginar que ela está até tranquila, né? Diferente da expressão do Dalí, né? Que aparentemente mais embaixo, com os olhos arregalados, poderia estar muito mais estimulados, podendo ter entrado em contato com algum estimulante, eventualmente, né? E também diferente do Van Gogh, né? Que não só tem por trás dele uma realidade bastante alterada, colorida, né? E que nos oferece aí talvez uma orelha nesse prato, né? O que já nos dá uma imagem de algo muito mais perturbado. Se eu fosse chutar alguma coisa, eu diria que talvez o Van Gogh estivesse sob efeito psicodélico, né? Mas não é fácil fazer esse tipo de proposição, porque na realidade qualquer um dos três poderia estar sob efeito psicodélico, né? Existem manifestações na fenomenologia psicodélica, as pessoas ficam lentificadas, ficam tranquilas, ficam até em estado de encantamento, de maravilhamento,
mas também existem situações que são extremamente ansiogênicas, ativadoras, em que as pessoas ficam muito angustiadas, em experiências difíceis, muito ativadas emocionalmente. E existem situações com psicodélicos em que a realidade fica muito alterada, né, visualmente, auditivamente, e a gente acessa, quem passa por esse tipo de experiência pode acessar camadas do real muito diferentes do que a gente acessa em uma condição ordinária, né? Então, esses três personagens, na verdade, eles poderiam, todos eles, a depender do contexto que eles estejam inseridos, da substância que eles utilizaram, da dose em que foi utilizada essa substância, eles poderiam estar vivendo uma experiência psicodélica. Tá? E eu digo isso porque a gente chama essa substância psicoativa, seria um nome politicamente correto, né? Mas são drogas, né? Para mim é muito tranquilo falar em drogas, né? Como médico, droga não diz muita coisa, né? Droga pode ser algo que a gente prescreve no consultório, que a gente usa num procedimento cirúrgico, pode ser coisas que as pessoas consomem para alterar a consciência ou não, né? Mas eu gosto da questão da psicoatividade, da forma de se referir, porque tira um pouco de cargas de mau entendimento em relação à utilização de substâncias psicoativas na sociedade em geral, e muitas vezes nos afastam de compreensões que se tem tido mais recentemente sobre o papel dessas substâncias na vida das pessoas, principalmente no que diz respeito ao dano que essas substâncias pode causar, né, durante o seu consumo. Né? Então, esse trabalho que eu estou mostrando aí, esse é um gráfico, eu gosto sempre de começar mostrando para que as pessoas busquem essa referência, que é a referência do David Nutt, que é um psiquiatra inglês, né, do Reino Unido, uma pessoa bastante conhecida pelo estudo que ele faz sobre diferentes tipos de substâncias psicoativas, né, e esse é um trabalho muito interessante, que ele usou uma metodologia que eu até tive a oportunidade de utilizar em alguns estudos lá no Instituto do Câncer, que é uma metodologia de análise com multicritérios, para avaliar o impacto que diferentes substâncias psicoativas têm na vida das pessoas, né? Não só o dano que essa substância traz para o indivíduo que consome a substância, como também aos outros que convivem com essas pessoas, ou mesmo que convivem com essas pessoas, ou mesmo outros indivíduos da sociedade, né? E o que ele mostra muito claramente é que, por exemplo, os mushrooms, que são os cogumelos, que são uma substância psicoativa, está na classificação dele como uma das drogas, eu não sei se existem outras no artigo original, mas aqui na classificação, uma das drogas mais seguras que existem, né? Com baixíssimo danos aos outros, né? Se a gente for ver no número 6 aqui no cantinho, praticamente o vermelho não existe, e com alguma possibilidade de dano em quem usa, principalmente por questões de segurança, né? De acidentes físicos, né? Então, da mesma forma o LSD, o êxtase, ou seja, se a gente vê à direita, os psicodélicos estão ali colocados como algumas das substâncias mais seguras que existem para o consumo. Bem diferente do que está ao lado esquerdo, onde a gente usa álcool, onde a gente encontra álcool, heroína, crack, metanfetamina, tabaco, né? Que são drogas que, às vezes, algumas delas até lícitas, né? Mas que têm um impacto muito grande, né? Como, por exemplo, o álcool, que é uma droga que a barra vermelha é grande, porque tem muito impacto para além do indivíduo, né, nos outros que convivem com esse indivíduo, né? Então, é importante a gente conhecer, porque a gente vai estar falando de algumas substâncias que, apesar de serem consideradas ilícitas, né, elas têm um grau de segurança muito grande em comparação com outras substâncias lícitas ou não. E os estudos científicos que estão sendo feitos para a utilização dessas substâncias psicodélicas têm comprovado isso.
tem mostrado o grau de segurança que essas substâncias têm e, obviamente, os efeitos benéficos que, eventualmente, quando utilizadas em contexto terapêutico, é possível se obter, tá? Então, a gente vai estar falando de um grupo de substâncias, né, que são os psicodélicos clássicos. Existem psicodélicos que são não clássicos também, mas vamos aí focar um pouco mais em substâncias clássicas, que basicamente são quatro substâncias, né? A dimetiltriptamina, a psilocibina, a mescalina e o LSD, né? Dessas quatro substâncias principais, o LSD é a única substância sintética, né, que foi sintetizada em contexto terapêutico também, em investigação de novos fármacos, né, e que acidentalmente o Albert Hofmann, que sintetizou a substância, se contaminou com a substância e teve a experiência psicodélica durante o processo de síntese dessa substância, e depois essa substância saiu do contexto terapêutico e ficou muito famosa por ser muito utilizada em contexto social, recreativo, principalmente na década de 60, né? A mescalina, que é o princípio ativo dos cactos, né? O peyote, que é muito usado em tradições nativas norte-americanas, né? Existe até uma religião nos Estados Unidos, a igreja nativa americana, que faz uso sacramental de peyote. O DMT, que é a principal substância ativa presente na ayahuasca, e a psilocibina, que é a principal substância presente nos cogumelos, né, que também são consumidos muitas vezes recreativamente. O interessante dessa imagem é que todas essas moléculas, né, elas se aproximam muito da molécula da serotonina, né, e isso chama atenção para o mecanismo principal de ação dos psicodélicos, que é a via serotoninérgica. São, basicamente, todos eles agonistas serotoninérgicos multimodais, né? E não é à toa que estão sendo estudados, principalmente no tratamento da depressão e da ansiedade, né? Esse gráfico embaixo, que vocês observam à esquerda, mostra mais ou menos como tem sido o crescimento do interesse científico, né? Isso são publicações registradas na Web of Science nas últimas décadas, né? Então, a gente tem uma grande parte do gráfico em que existiu alguma produção, né? E grande parte dessa produção nesse período da década de 70, 80 e 90, principalmente com modelos animais, utilizando os psicodélicos, até porque eram substâncias proibidas, ilícitas. Os pesquisadores também não queriam investir muito, né? Porque isso envolve a reputação científica desses pesquisadores, mas a partir de 2000, principalmente, a gente vê esse crescimento quase exponencial de publicações com psicodélicos, né, envolvendo inclusive estudos com humanos, né, período que tem sido chamado de renascença psicodélica, né. E nesse contexto é que vai aparecer a palavra-chave aqui que nos interessa em contexto psicoterapêutico, né, que é o que vem sendo chamado de psicoterapia assistida por psicodélicos, né. Existem várias definições do que seria isso, uma muito simples e direta, vocês encontram nessa publicação do Frontiers of Pharmacology, que diz que é apenas um método de tratamento que visa apoiar a terapia, a psicoterapia, usando um grupo específico de substâncias psicoativas, né, que são os psicodélicos, né. Isso seria algo novo que surgiu nessa renascença dos psicodélicos de 2000 para cá? Não exatamente, né? A gente tem muitos estudos avaliando e investindo em psicoterapias assistidas por psicodélicos na década de 50, na década de 60, né? E naquele período se fazia muito uma diferenciação entre o uso da substância psicodélica em dois tipos de abordagem básicas, né? Aqui tem um pequeno erro, mas seria a terapia que é chamada propriamente psicodélica e uma terapia que seria chamada psicolítica, né? Basicamente a diferença é uma questão de dose da substância. As terapias
psicolíticas utilizavam psicodélicos em doses mais baixas, né, para não ter uma manifestação psicodélica tão intensa, e as terapias psicodélicas propriamente ditas em doses mais altas, né. Muitos terapeutas, principalmente mais ligados à psicodinâmica, à psicanálise, investiram naquele tempo em uma abordagem mais psicolítica, utilizando doses pequenas de algumas substâncias, talvez o LSD tenha sido mais utilizado, né, em sessões de psicoterapia, em que eles acompanhavam, mas também tiveram aqueles profissionais que já investiam em utilização dessa substância em doses mais altas, doses psicodélicas, que muitas vezes geravam manifestações muito mais intensas e duradouras, né? Às vezes horas, 5, 6, 7, LSD, muitas vezes chegando a 12 horas, né? Em estado alterado de consciência, né? Então, sempre teve essas duas modalidades, né? E com seus defensores, aqueles que se alinhavam mais a um tipo de abordagem e outro, lembrando que naquele tempo a própria indústria farmacêutica, né, que produzia esses medicamentos, forneciam a substância para que nos consultórios médicos da época elas pudessem ser testadas, né, em contexto de pesquisa clínica, né. Isso praticamente não existe hoje, né, com a regulamentação de pesquisa clínica que a gente tem, mas naquele tempo isso era feito, né? A indústria fornecia e o profissional médico testava, tinha que fazer um registro dos pacientes tratados no seu consultório com aquela substância, e isso era publicado, era objeto de publicação científica, né? Então, essas duas tradições existiram hoje em dia, nesse renascimento psicodélico que vem principalmente de 2000 para cá, o que tem se falado mais é a abordagem psicodélica mesmo, é utilizar a substância numa dose mais alta para produzir todos os efeitos no contexto de uma sessão com uma duração ampliada, né, de algumas horas, né, um contexto que seria mais ou menos parecido com esse, né, isso seria uma sala de psicoterapia assistida por psicodélicos, no caso aqui é uma imagem do Centro de Pesquisa da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, né? Esses dois terapeutas, o Bill Richards e a Mary Cosmano, que são figuras importantes nesse campo de pesquisa, guiando a experiência de um paciente, e essa é um setting clássico, né? Que o paciente fica deitado, com os olhos vendados, com fone de ouvido, em momentos ele está imerso na experiência musical ou sonora, em alguns momentos ele está sem o fone, às vezes até sem a venda no olho, interagindo com os terapeutas, e num ambiente seguro, agradável, né, e sob o acompanhamento de dois terapeutas, simultaneamente, né. Isso tem sido um padrão nos estudos científicos, até porque as sessões costumam durar muitas horas. Como eu disse, uma sessão de psilocibina pode levar em torno de 6 horas, 7 horas. Uma sessão com MDMA pode chegar a 8 horas. É muito difícil de que um único terapeuta consiga dar todo o suporte necessário para o paciente nesse período todo, né? Então, geralmente, esse é um standard, um padrão que tem acontecido, a abordagem com dois terapeutas em período prolongado, tá? Existe uma unidade básica de intervenção psicodélica, que praticamente é presente em todos os protocolos aí que têm mais modernamente sido discutidos, né? Que é esse bloco, né? Alguns chamam de building block das psicoterapias assistidas por psicodélico, né? Que é fazer uma preparação, a experimentação e a integração, né? E esse bloco de preparação, experimentação, que é a sessão com a substância em si, né, que se experimenta a substância, e a integração subsequente, ele pode se repetir várias vezes ao longo de um curso de tratamento, né, mas sempre se procura fazer esse encadeamento e ele vai se repetindo em ciclos, né. Por exemplo, no curso de tratamento que tem sido proposto nos estudos de estresse pós-traumático que têm sido realizados pela MAPS, né, que é a Associação Americana de Estudos com Psicodélicos, que tem patrocinado muito fortemente os estudos em estresse pós-traumático com MDMA. A gente observa aí, basicamente,
três blocos, três building blocks, né, de preparação, experimentação e integração. Então, o que acontece no estudo, esse é o modelo da terapia que eles têm proposto, é que os pacientes passam por um screening, né, obviamente, para serem incluídos nos estudos. Sendo incluídos, eles passam por 3 sessões preparatórias, ou seja, de 90 minutos cada, ou seja, preparação, fazem a sessão com o MDMA, que chega a durar 8 horas, né? O MDMA, para quem não conhece, é um derivado, uma metilanfetamina, né? Popularmente conhecido como êxtase, né? E eles recebem e ficam sob efeito da substância durante 8 horas, sendo acompanhado pelos 2 terapeutas. Em seguida, o paciente passa por 3 sessões de integração, de 90 minutos, em dias diferentes. Depois eles voltam a fazer uma nova sessão com a substância. Depois tem mais 3 sessões, 3 consultas de 90 minutos para integrar e mais uma nova sessão com as doses diferentes. Você inicia com uma dose mais baixa, depois progride a dose para uma dose mais alta. Ou seja, se a gente for imaginar esse curso de tratamento com encontros semanais, esses pacientes estão de 3 meses a 4 meses, né? Com várias sessões com os terapeutas de preparação e integração, intermeados pelas experiências com a substância, né? Isso é um formato típico que tem sido utilizado, né? Em vários estudos, mesmo com outras substâncias também. Alguns fazem 2 blocos, alguns fazem 3, tem estudos que têm apenas um bloco, tem apenas um período de algumas sessões de preparação, a experiência, experimentação com a substância, mais algumas sessões de integração, tá? Mas todos eles reproduzem muito esse tipo de ideia. Bom, dito isso, eu vou apresentar para vocês só 4 estudos aqui que eu acho que são importantes nesse campo, né? Existem muitos estudos que eu poderia selecionar para trazer para vocês, mas eu peguei 4 porque trazem aspectos importantes aí das terapias psicodélicas que eu acho que é importante para a gente discutir. O primeiro é esse estudo de 2018, que já é um estudo tardio na experiência do grupo da John Hopkins. Eles já estão há um tempo aí na estrada fazendo estudos com psilocibina, que é essa substância derivada dos cogumelos. E nesse estudo de 2018, eles vão mais ou menos reafirmar aquilo que eles já tinham visto em estudos dos meados da década de 2000, né? Que a psilocibina, ela ocasiona experiências místicas que, em combinação com meditação ou outras práticas espirituais, elas podem levar a efeitos positivos sustentáveis, porque uma grande questão nas abordagens desse tipo se os efeitos se sustentam ao longo do tempo, né? Então, nesse estudo, combinando práticas meditativas e espirituais nas sessões de integração, provavelmente eles viram uma maior sustentabilidade desses efeitos, que impactaram no funcionamento psicológico, principalmente em nível de flexibilidade psicológica e também em modificações comportamentais, no sentido de levar a atitudes mais pró-sociais, né? Tem estudos, não esse especificamente, mas que mostram que pessoas que passam por esse tipo de experiência, elas têm um desenvolvimento de empatia, compaixão, integração comunitária muito mais desenvolvida do que pessoas que não passam por esse tipo de experiência, né? Então, esse é um dos aspectos que fez parte do início desse renascimento das pesquisas com psicodélicos, né? Que esse grupo, especificamente liderado pelo Roland Griffiths, ele tentou reproduzir estudos feitos na década de 50 e 60, né? À luz dos métodos de pesquisa clínica atuais, para verificar se, de fato, essa substância ela ocasionava experiências do tipo místico, né? Ele já tinha mostrado isso, confirmando dados anteriores, e aqui também ele mostra isso, né? E o interessante é que aqui eles estão comparando o nível de suporte, né? Então eles mostram que, como quase tudo em medicina, né? A dose, né?
o efeito ele é dose dependente, né? Então, quanto maior a dose, você tem a experiência acontecendo numa intensidade maior, mas o suporte também é importante, né? O suporte psicoterápico, né? As curvinhas em azul escuro foram aquelas em que tiveram a dose da substância maior e o maior nível de suporte por parte dos terapeutas e que teve experiências mais intensas, né? Quantificadas por uma escala clássica de avaliação de experiência mística, que é a MEC 30. Tá? Então, esse estudo ele traz vários conceitos que estão ligados à proposta das psicoterapias com psicodélicos. Né? Outro estudo importante da gente falar é esse aqui do MDMA, da metanfetamina, do derivado, né, da metanfetamina. Um estudo publicado não faz muito tempo, é um estudo de fase 3, um estudo que visa a regulamentação desse tipo de terapia no FDA, nos Estados Unidos, né? Os estudos de fase 3 são estudos pivotais, como são chamados, são aqueles estudos para regulamentação, que envolvem um número maior de pessoas, são estudos clínicos, geralmente randomizados, duplo cego, placebo controlado, usando o máximo de rigor que a ciência clínica tem para demonstrar benefício e segurança, né? Um estudo publicado na Nature, né, que mostra que a psicoterapia assistida por MDMA teve efeito superior ao placebo no estudo, né? E eu trago esse estudo porque o MDMA talvez seja a primeira substância aí dessa nova era que seja regulamentada para uso clínico, né? Existem perspectivas para 2025, eu vou falar em 2024, provavelmente isso vai ser regulamentado e imediatamente estaria sendo colocado na prática, especificamente para pacientes com estresse pós-traumático. Né? Nos Estados Unidos, eles têm essa questão que é muito sensível por conta da questão dos veteranos de guerra, então existe uma grande mobilização e interesse científico para aprovação dessa modalidade de terapia. Tá? Um outro estudo que eu acho interessante, aqui já é uma revisão, né, mas que fala da ketamina. Né, eu acho importante tocar na ketamina aqui. Essa é uma revisão publicada no Journal do Instituto da Califórnia, onde eu acabei fazendo formação nessa área. Uma revista muito dedicada à psicologia transpessoal, né? Eles fazem uma revisão bem extensa sobre o uso da ketamina em contexto de psicoterapia psicodélica. Ketamina, para quem não conhece, é um anestésico, né, que já é utilizado na prática clínica há muito tempo, desde a década de 60, foi proposto aí como um anestésico extremamente seguro, inclusive para ser utilizado em contexto de guerra, né, para fazer intervenções cirúrgicas fora de centro cirúrgico, né, em campo de batalha, inclusive. E a ketamina é um antagonista não seletivo do receptor de NMDA, é o principal mecanismo de ação dela. Ela também age em nível de noradrenalina, serotonina, receptores opioides, né? Tem vários mecanismos ali que ela poderia estar envolvida com modulação da dor, não é à toa que é um anestésico, mas que também é uma substância que tem propriedades antidepressivas, né? Ela atua na via glutamatérgica aí, que influencia a depressão e tem sido também investida como um tratamento para depressão, né? E tem essa fama de ser um anestésico dissociativo, né? Que promove experiências de dissociação quando utilizado em determinadas doses, né? Mas nessa revisão a gente encontra talvez os 4 principais efeitos que são descritos quando pessoas utilizam essa substância em doses que a gente chama de doses psicodélicas, né? Existem doses da ketamina que são analgésicas, que são doses mais baixas, existem doses numa faixa mais intermediária, que são as psicodélicas, e tem as doses ainda mais altas, que são as anestésicas, né? Que pode levar ao indivíduo perder totalmente a consciência e estar numa condição de anestesia, né? Mas na faixa psicodélica, que é essa faixa intermediária, dependendo da dose também, são descritos também experiências empatogênicas, experiências de sair do corpo,
experiências de quase morte, experiência de dissolução do ego, já nas doses um pouco mais altas, né? O fato de trazer a ketamina aqui é porque de todas as substâncias psicodélicas, a única que é considerada lícita é a ketamina, né? Porque ela tem a utilização terapêutica de longa prática, de longa data, e a única que atualmente é possível se utilizar em prática clínica, né? É possível e está sendo utilizada, né? Nos Estados Unidos é muito comum terem clínicas de terapia psicodélica que utilizam a ketamina, né? Porque é a única opção. Todas as outras são drogas que ainda têm a sua comercialização considerada ilícita e que estão em investigação, são experimentais, só podem ser utilizadas no contexto de estudos científicos. Mas a ketamina é diferente, ela é a exceção, tá? Por enquanto, até que comecem a ser aprovados os estudos e as substâncias mudem de classificação, né? Começam a ter efeitos terapêuticos comprovados e começam a ser incorporados na prática clínica, né? E o quarto estudo que eu mostrarei para vocês é basicamente o que interessa para o tema da discussão hoje, agora já entrando na terapia hipnodélica, né, que é esse estudo antigo da década de 60, de 1966, publicado pelo Levine e pelo Ludwig, psiquiatras ligados à área de tratamento de transtornos relacionados ao uso de substância, que atuavam em unidades de internação e que em algum momento cogitaram, né, se seria adequado e justificável se utilizar técnicas de hipnose junto com experiências com LSD, né? Como eu disse, nessa época o LSD estava sendo testado clinicamente, em pesquisa clínica, e eles utilizavam também, né? E esses autores eles lançaram essa hipótese, né? E com 12 pacientes aditos em narcóticos, viram a segurança e os efeitos iniciais nesses pacientes, depois fizeram um estudo já controlado, com 70 pacientes, em que eles testaram 5 abordagens. LSD com hipnose e psicoterapia, LSD com psicoterapia, LSD sozinho, só como uma farmacoterapia, né? A psicoterapia isolada e a hipnoterapia isolada, né? E o que eles, sucintamente, o que eles concluíram é que essa associação do LSD, a hipnose e a psicoterapia foi o que teve maior impacto para esses pacientes em termos de tratamento da adição deles, né? Se a gente colocar dessa forma, LSD, hipnose e psicoterapia, a gente estaria muito próximo desse construto que a gente está chamando de psicoterapia assistida por psicodélicos, né? E esses autores, como é que eles fizeram isso? Qual que era a ideia deles de participação da hipnose, né? Uma das questões que às vezes dificultam tanto para os terapeutas, né, para terapeutas que se aproximam dessa abordagem, e mesmo de pacientes que vão vivenciar essa experiência, é a questão do que é chamado de experiências difíceis, né? Alguns falam das bad trips, né? Das crises ansiogênicas que acontecem durante a experiência. Podem acontecer, né? Muitas delas, às vezes, até têm um efeito positivo quando bem manejadas, né? Então, essa preocupação fez com que esses autores imaginassem que se no início, antes dos efeitos da substância começarem a aparecer, se eles colocassem o indivíduo em transe, utilizando uma estratégia de relaxamento profundo, esses efeitos psicogênicos que ocorrem principalmente no início dos efeitos da substância, eles poderiam ser melhor navegados, né? Os pacientes poderiam conseguir atravessar essa fase, porque estariam numa resposta de relaxamento, de repente poderiam estar num lugar mais seguro, dependendo da indução hipnótica que seja feita,
E eles testaram isso, né, e realmente eles concluíram que sim, né, que preparar o indivíduo para o início da experiência com um transe hipnótico melhora o aproveitamento dos pacientes da própria sessão com psicodélico, como também previne experiências muito desagradáveis, né? Então, isso foi um tipo de utilização que eles pensaram e chamaram isso de técnica hipnodélica, né? Uma junção aí da hipnose com a terapia psicodélica, né? Isso não foi muito mais testado depois dessa época, né? Nesse renascimento psicodélico, eu nem fui atrás muito de estudos testando isso mais contemporaneamente, porque não tem sido um grande investimento, né? Mas serve para a gente pensar como que pode ser essas hibridações entre hipnose e terapia psicodélica, né? O fato é que tem dois processos que é importante a gente observar em paralelo, né, que acontece nas induções hipnóticas e na indução psicodélica, né? Pensando primeiro na indução hipnótica, eu me lembro das aulas do Osmar, né, que ele insistia e sempre reforçava muito esses três elementos, né, da distorção neurosensorial, a quebra de estado, né, da expectativa e da sugestão, que são elementos fundamentais, né, que a gente trabalha quando está fazendo indução hipnótica. Da mesma forma que muita gente do campo das terapias psicodélicas reforçam muito a importância desses três elementos, que é o drug setting, né, que seria a droga, o mindset do indivíduo e o setting, onde ele está, né, que, ou seja, esses três elementos, eles têm impacto no efeito e na experiência psicodélica que será vivida. Não é só a droga que influencia, né? A droga, ela seria um análogo da distorção neurosensorial que a gente poderia induzir com uma técnica hipnótica, só que aqui com uma substância farmacológica, né? O SET é o mindset, né, que a pessoa traz para aquele momento, tem muito a ver com a expectativa, é muito comum tanto no uso terapêutico como no uso ritualístico, as pessoas trabalharem muito a questão da intenção, dos propósitos, de como o indivíduo vai se colocar naquela experiência. Então, esse trabalho com o mindset é muito importante em terapia psicodélica, né? E o setting, né, o contexto onde isso vai se dar, e aí o setting, como eu mostrei para vocês, aquela sala de terapia psicodélica, existe o ambiente físico, né, mas setting não é só ambiente físico, né, no caso da terapia psicodélica envolve música, envolve estímulos visuais, envolvem a relação com o terapeuta, o rapport que é construído, envolve a segurança que se tem para aquele ambiente, tem uma série de coisas que envolve a preparação de setting, e é claro que em algum nível esse setting, que pode ser verbal ou não verbal, ele também pode estar implicando sugestões que são feitas, né, antes ou durante a experiência psicodélica. Então, existem coisas que são muito comuns, se a gente for chamar assim, de experiência de transe, né, em geral, seja psicodélica ou hipnótica, existem alguns aspectos comuns, né, particularmente em termos de drug setting, isso é clássico, esse livro do Norman Zinberg trata muito, muito disso, e hoje é muito bem consolidado por quem pesquisa, que a experiência não depende só da droga, né, o setting fazem toda a diferença na vivência que vai se ter durante a experiência. Mas existem também algumas diferenças que são notórias, né, em relação à técnica e em relação à fenomenologia do que acontece nas duas experiências, né. Então, resumindo um pouco isso, eu diria que, do ponto de vista técnico, na experiência hipnótica, como vocês conhecem bem, existe uma variedade ampla de abordagens que são utilizadas para induzir a experiência, né. Já na experiência psicodélica, já se tende a ser algo um pouco mais padronizado. Se faz uma indução por uns 40 minutos, muito ligado à questão da administração
da substância, né? Então, isso tende a ser mais padronizado nos estudos. Na experiência hipnótica, pode ou não haver essa questão da avaliação da sugestionabilidade como uma forma de preparação, né, para avançar na hipnoterapia. Já na experiência psicodélica, essa avaliação, ela geralmente sempre é realizada, não exatamente em termos de sugestionabilidade, mas essa questão do mindset, da expectativa, da intenção, isso sempre é boa prática, muitas vezes nas terapias, que isso seja sempre feito, né? Em termos de experiência hipnótica, existem diferentes técnicas de distorção neurosensoriais que podem ser empregadas. Já na experiência psicodélica, a utilização de técnicas de relaxamento profundo para distorção costuma ser o que mais se faz, né? Não se faz coisas muito diferentes disso, pelo menos eu não tenho visto com tanta frequência, pelo menos em estudos, né, clínicos. Em termos ainda de técnica de experiência hipnótica, a utilização de abordagens verbais de psicoterapia, em geral, ocorre, às vezes, durante o transe também, né? Já na experiência psicodélica, essas abordagens podem ou não ocorrer, né? Muitas vezes não, até pela natureza da experiência, pela impossibilidade de ter uma interação, dependendo do tipo de substância. Então, uma substância, por exemplo, como o MDMA, que tem um efeito mais empatogênico, essa interação com o terapeuta, ela pode acontecer e é mais fácil. Substâncias mais disruptivas, mais desconstrutivas, como o DMT, ou 5-mel-DMT, é mais difícil, ou mesmo a ketamina também. Em alguns momentos é difícil essa interação acontecer e a viagem acaba sendo muito mais interna ao processo, né? Do ponto de vista fenomenológico também existem as diferenças marcantes, né? Na experiência hipnótica, as alterações de percepção, de imagem corporal, imagética, autoconsciência, afeto, percepção de tempo, produção de instinto, podem ocorrer em diferentes graus, né? E já na experiência psicodélica, isso muitas vezes necessariamente, né? Ainda fenomenologicamente, na experiência hipnótica, a deflagração de experiência mística é mais comum, indivíduos mais sugestionáveis, no caso da psicodélica, não necessariamente, né? Existem deflagração de experiências místicas ocorrendo em indivíduos muito pouco sugestionáveis, indivíduos que, às vezes, relatam não ter nenhuma crença no procedimento, em sugestão, em nada disso, e às vezes passam por experiências místicas, né? Na experiência hipnótica, a experiência mística geralmente tende a ser um pouco mais leve, na experiência psicodélica, pelo efeito da substância, né, elas tendem a ser mais intensas, né? No caso da hipnótica, a sugestionabilidade acaba sendo um preditor, muitas vezes, desse tipo de experiência mística. Na experiência psicodélica, é a absorção, que é um grande preditor de experiência mística. A hipersugestionabilidade pode ou não ocorrer, no caso da experiência hipnótica. Já na psicodélica, em geral, essa é uma marca, né, que a experiência psicodélica coloca o indivíduo numa situação de hipersugestionabilidade, o que leva, inclusive, muitos países, assim, do ponto de vista de uso religioso dessas substâncias, a terem banido qualquer possibilidade de uso, porque as pessoas se tornam hipersugestionáveis e podem ser induzidas em contextos coletivos a situações difíceis e constrangedoras, né? No caso da experiência hipnótica, a indução se baseia nas sugestões. No caso da psicodélica, a indução é muito baseada nos efeitos psicofarmacológicos, né, da substância. No caso da hipnótica, a temporalidade da experiência pode transcender a duração da sessão de hipnose. Já na psicodélica, a temporalidade, em geral, é muito restrita, é muito mais marcado, né, porque é nítida a transição de estado quando se está sob o efeito farmacológico ou não, né. De uma maneira geral, então, resumindo um pouco esse bloco de intervenção psicodélica que eu estou chamando de preparação, experimentação e integração, né? Se a gente pensa a hipnose meio que dentro desse processo, junto com a terapia psicodélica, a gente poderia pensar, por exemplo,
numa fase de preparação para a experimentação, é muito importante que os terapeutas certifiquem de que o psicodélico é seguro para o paciente. Isso é uma prática que é muitas vezes feita e avaliada nos estudos, identificar riscos potenciais que eventualmente contraindiquem a experiência com a substância, conhecer a história clínica do paciente, isso é fundamental, né? Existem contraindicações muito bem conhecidas para o uso dessas substâncias. É importante informar sobre os efeitos da experiência psicodélica, isso também, a segurança dos processos, né, e do que vai acontecer numa experiência dessa é muito importante que o paciente tenha, né? Ninguém quer fazer uma experiência para ser pego de surpresa ou não ter noção do que vai acontecer, né? Então, isso é muito bem informado, né? Inclusive com termos de consentimento livre e esclarecido para participar desse tipo de experiência, né? É importante informar sobre a condução da sessão. E existe esse item aí de realizar treino de indução hipnótica, de relaxamento profundo. Isso vem um pouco também naquela experiência do Levine e de Ludwig, eles faziam isso um pouco com os pacientes, numa tentativa de preparar para uma navegação mais eficiente durante a experiência psicodélica, né? E, óbvio, assegurar os procedimentos de emergência. Então, tudo isso faz parte de sessões de preparação, uma sessão, duas, três, depende do protocolo, mas minimamente quem prepara um paciente para uma experiência psicodélica tem que minimamente passar um pouco isso, e a hipnose, ela poderia ter um lugar nesse momento de preparação aqui, tá? Já na experimentação, que é o momento da sessão com a substância, né, sob efeito, é muito importante preparar o setting terapêutico conforme o propósito da sessão, revisar o propósito da sessão com o paciente, muitas vezes isso é feito logo ao início, administrar, logicamente, a substância numa dose adequada para o objetivo terapêutico em questão. Aí poderia ter uma fase inicial no processo de experimentação, como os autores da técnica epidondélica fizeram, que foi induzir um transe hipnótico com técnica de relaxamento profundo, né? Apoiar a experiência, garantindo condições de holding, suporte através de música, paisagens sonoras evocativas, né? E depende das técnicas que os terapeutas vão utilizar, e garantir a presença de equipe médica, psicoterapêutica, habilitada para manejar situações de emergência, como experiência de medo intenso, experiência de agressão, violência e perambulação, estados paranoicos, tentativa de abandonar a sessão ainda sob o efeito da substância, experiências transpessoais, possessão por entidades, convulsões, emergências, tudo isso pode eventualmente acontecer, e o setting tem que ser muito seguro para dar suporte para isso, né? Claro que uma boa preparação previne que muitas desses efeitos indesejáveis possam acontecer, né? O paciente triado, se ele está apto, está indicado para aquele procedimento, e um bom preparo de mindset faz com que experiências difíceis sejam menos frequentes, né? E após isso, o período de integração, que é o período que vai se processar um pouco da experiência que se vivenciou com a finalidade terapêutica, baseado no projeto terapêutico para o caso, né? Então, a ideia de se fazer sessões de integração é maximizar benefícios com atividades clássicas de integração, meditação, auto-hipnose, aqui mais um lugar onde a hipnose poderia se inserir, arte-terapia, contemplação da natureza, diário de bordo, musicoterapia ou qualquer coisa que eventualmente os terapeutas tenham na bagagem, tenham como recurso, né, para utilizar. Mas não é só os benefícios que precisam ser maximizados, né? Também tem que lidar com efeitos adversos, às vezes o acompanhamento com um profissional habilitado para lidar com situações que tenham emergido durante a sessão é importante, garantir suporte psicoterápico direcionado à questão clínica de base, às necessidades, ao contexto do processo terapêutico, realizar reavaliação periódica, planejamento terapêutico adequado do caso, isso também faz parte, até para se avaliar se é necessário uma nova experiência com a substância ou não, né? E, claro, adequar o modelo de psicoterapia e farmacoterapia prévia do paciente a ser realizada por profissionais competentes, né? Então,
tudo isso é minimamente necessário e é o que tem sido feito, praticado com algumas diferenças em diferentes estudos, mas minimamente respeitando esses três processos, né, de preparação, experimentação, integração, com o sentido de garantir benefício e principalmente garantir a segurança, né, dos pacientes. Então, para finalizar, eu diria que, resumindo, né, o que eu falei para vocês é que a hipnose, ela me parece muito importante se a gente for pensar um pouco dela dentro desse contexto da prática híbrida hipnodélica, ela me parece um recurso muito importante para a preparação de 7 em 7, né? Como eu disse, na experiência psicodélica, 7 em 7 muitas vezes faz, às vezes até mais, tem até mais relevância do que a própria droga em si que está se utilizando, né? Então, um bom preparo de 7, né? E aí a gente pode pensar basicamente um mindset seguro, né? Eu acho que seria o importante, né? Um setting adequado, onde os terapeutas podem manejar a experiência, isso é básico, né? E tem um aspecto que é muito importante nos estudos que a gente tem planejado, tem encaminhado no Instituto, são estudos no contexto do Sistema Único de Saúde, né? E muitas vezes a gente não tem a condição de setting adequado, às vezes a gente vê experiência psicodélica sendo feito em lugares paradisíacos, em clínicas, né, que tem todos os recursos, né? E às vezes isso não é possível, né? Mas aí é um papel que a gente tem visto que a hipnose pode ajudar, né, a construir esse mindset mais relaxado e construir o setting de um lugar seguro, né? Às vezes a pessoa não precisa estar no alto da montanha, do lado da cachoeira, para fazer a experiência psicodélica e ter um impacto positivo, né, no setting naturalístico. Às vezes a hipnose pode ser um recurso para a gente construir isso através de imagética guiada ou de algum outro recurso e potencializar também a experiência psicodélica na medida que setting é um fator muito importante para a qualidade da experiência, né? Então essa é uma reflexão que eu tenho feito com alguns colegas, né? Mas confesso para vocês que no âmbito dos psicodelistas, né, a hipnose ela não entra muito nesse âmbito, e talvez até tenha alguma razão, porque alguns razão e mau entendimento também, né? Porque alguns argumentam que nenhuma experiência psicodélica a pessoa vai estar muito mais vulnerável, muito mais autossugestionável, muito mais e que nessa situação o direcionamento que se faz muito nas abordagens terapêuticas, né, é uma exploração, né, das potências, dos potenciais interiores de cura, né, muito um trabalho de buscar, né, processos internos de aprendizagem, de ressignificação, de reprocessamento, né, é muito caminhado nessa direção e se tende a sugestionar o mínimo possível para que a experiência seja trazida do interior, né? Então, esse é um entendimento que se tem muito entre os psicodelistas, né? Mas que, como eu conheço um pouco desse lado, também conheço um pouco do lado da hipnose, eu não acho que sejam coisas mutuamente exclusivas, né? Eu acho que entendendo o que cabe uma prática, o que cabe a outra, é possível ter interseções, né? Não só com a hipnose, mas também com qualquer prática psicoterápica, práticas mais comportamentais, práticas mais psicodinâmicas, todas as modalidades, eu acho que psicoterapêuticas podem ter possibilidade de interseção com terapia psicodélica, e eu acho que no futuro isso vai se desenhar, né? Mas para hoje, como a gente está no fórum de hipnose, né, eu queria terminar chamando, convidando a gente fazer essa reflexão, né, de como que pode se dar essa possibilidade de hibridação, a gente retomar, de repente,
as pesquisas hipnodélicas, que não têm sido feitas tão frequentemente nos últimos tempos, né? E também, eventualmente, responder a questões, dúvidas que vocês possam ter em relação à temática, tá? Então, vou agradecer a atenção e fico aberto aí para a gente conversar. Obrigado. Puxa vida, Alessandro, foi maravilhosa a apresentação, né? A outra vez, eu posso dizer, eu já vi essa apresentação umas 2 ou 3 vezes. Eu acho que cada vez vai me agregando mais conhecimentos a respeito destas possibilidades, mais conhecimentos a respeito destas possibilidades, né? Eu queria lembrar que, quando você falou da ketamina, do antigo Ketalar, que eu usei muito em anestesia, eu sou obstetra e houve uma época que a gente fazia as coletagens tudo com Ketalar. E era muito interessante que as pacientes alucinavam. O pessoal chamava, muitas vezes, em alguns lugares era chamado como a droga da verdade, né? As pessoas começavam a falar. É muito interessante que a gente fazia o que está lá e, às vezes, as enfermeiras começavam a conversar com o paciente, a paciente entregava o marido, entregava todo mundo, sabe? Era uma coisa meio interessante e complicada, às vezes, né? Mas, e também precisamos lembrar que eu acho que o Ketalar, quer dizer, a ketamina, né? Ela é uma droga muito usada nos Estados Unidos. Se eu não me engano, o Michael Jackson morreu com o uso disso. E tivemos também um lutador de jiu-jitsu aqui no Brasil, da família Gracie, ele estava numa briga e preso, e chamaram alguém na delegacia para aplicar um Ketalar nele, ele também morreu na delegacia, na prisão. Eu tenho a impressão que foi com a ketamina. Se foi exatamente, mas é possível que isso aconteça, né? Porque a ketamina, em doses mais altas, ela pode levar um risco de depressão respiratória. Mas eu achei muito interessante, só para passar, eu quero que... Só estou dando um tempo para as pessoas ir se preparando aí para falar, e logo eu vou passar a palavra para o Rogério, que já levantou a mãozinha aí. Eu acho interessante esta vinculação, e eu só achei estranho, quer dizer, ainda não estarem fazendo a condução da experiência, né? Através das experiências imaginárias, integrativas, para efeito terapêutico, né? E depois eu queria também que você me respondesse na prática clínica diária, quais seriam as 2 ou 3, vamos dizer assim, indicações mais precisas para esse tipo de terapia. Rogério, você quer fazer uma pergunta, Rogério? Aproveita, abre aí ativa o seu som, que nós não estamos ouvindo. Dr. Rogério da IESP, Associação de Hipnose do Estado de São Paulo. A minha assessora científica aqui acabou de chegar com a informação, Osmar, que foi Propofol que induziu a overdose do Michael Jackson. Então tem razão. Aliás, eu tenho a impressão que, agora, pensando bem, foi Propofol nos 2 lugares, nos 2. Né? No Gracie também. Tem razão. Boa noite a todos. Muito obrigado por proporcionar uma palestra do colega Campolina, que é sempre um prazer ouvi-lo, né? Um grande prazer. Sempre traz muitas informações interessantes, né, sobre essa experiência do psicodelismo, né? E para o Dr. Osmar, na verdade, foi um psiquiatra, né? Na cadeia mesmo, ele atendeu o Gracie, mas na verdade o Gracie tinha uma série de medicações. Não, fora isso, tinha uma série de medicações psiquiátricas misturadas, e junto com isso ele também ainda estava com uma dose de cocaína provavelmente elevada e acabou morrendo, né, com isso. Eu lembro que ele usou, na verdade, parece que ziprasidona na época, né, que é um antipsicótico.
Era isso, na verdade, e agradecer o Campolina pela palestra maravilhosa, né? Sempre um prazer ouvi-lo e sempre nos enche de conhecimentos, né? O Hoffman, antes de morrer, ele que sintetizou o LSD, ele dizia que a droga dele foi feita para psicoterapia. Ele morreu dizendo isso, né? E, infelizmente, nós só estamos ouvindo muitos anos depois. Obrigado. Alessandro, você quer aproveitar e já Vou responder? aproveitar, já vou respondendo já, né? Primeiro, as três grandes indicações que eu destacaria com base nos estudos que estão saindo. A primeira delas, a grande indicação talvez que vá se consolidar aí, seria a depressão, né? Depressão maior, principalmente a depressão resistente a tratamento, seria um grande alvo, até pela enormidade da prevalência dessa condição de saúde, o impacto que isso pode ter em termos populacionais, né? Então, a depressão resistente seria uma grande candidata a ser uma das grandes indicações para a prática clínica. A segunda é o estresse pós-traumático, também é uma grande, talvez seja com o MDMA aí, despontando aí como a primeira droga dessa nova era a ser regulamentada, né? O grande investimento é no estresse pós-traumático, até porque a situação do trauma, muitas vezes comórbida, em várias situações, demanda um suporte psicoterápico grande, né? Quem trabalha com isso sabe, às vezes tem uma série de situações, mesmo na depressão mesmo, é comum falar quem faz terapia de depressão com ketamina para depressão resistente, essa é uma avaliação comum, né? Pô, tem trauma associado também nesse processo? Bom, então isso vai demandar muito mais psicoterapia, muito mais hold, muito mais abordagem, né? Então, a questão do trauma, do estresse pós-traumático, eu colocaria entre uma dessas grandes indicações. A terceira, eu diria terceira e quarta também. A terceira, a questão mais ligada à oncologia. Eu destaco também como uma grande indicação, foi uma indicação que movimentou muito os estudos da década de 50 e 60, que é a angústia existencial, a ansiedade, o sintoma depressivo relacionado à finitude, né? Principalmente em pacientes com câncer. Então, a grande aposta, por exemplo, da psilocibina, que é a substância que tem nos cogumelos nos Estados Unidos, é para ser regulamentada primeiro para essa população, né, que é uma necessidade muitas vezes não atendida pelas abordagens convencionais, né? Então, ela talvez antes de ser regulamentada para depressão, ela seja para essa situação de pacientes em angústia ligada à terminalidade da vida, né? E colocaria talvez a quarta também, são os transtornos com substância, né? Principalmente com álcool. Também tem muita gente estudando possibilidades de uso de psicodélicos no contexto de terapia, né? Para a questão dos transtornos por abuso de substâncias, né? Legal. Eu acho que uma possibilidade também interessante, eu acho que só naquelas pacientes com doenças, principalmente oncológicas, terminais, onde existe até uma linha que o pessoal trabalha, que chama terapia da morte, né? O morrer sorrindo. E eu acho que, de repente, esta seria uma abordagem interessante para levar essas pessoas, né? Sim, sim. Agora, eu não sei se tem mais alguém. Eu gostaria de provocar algumas pessoas. A Astira é psiquiatra, gostaria que ela, se tiver alguma coisa a falar, desse uma palavra. O Monson, que eu não sei se ele está aí presente, está nos ouvindo, mas o Carlos Monson, ele é uma pessoa, inclusive está nesse livro aí também, com você. Ele é uma pessoa que trabalha muito com medicina baseada em evidência. Queria saber se ele tem conhecimento de algum trabalho, alguma evidência já do uso da integração da hipnose com essas substâncias psicoativas ou algum trabalho específico. Então, eu estou dando uma provocada em algumas pessoas aí, para ver se as pessoas
se manifeste. Mas a aula foi muito legal, Alessandro. Cada vez está melhor para mim, viu? Legal. Bom, Realmente, o Monson chegou. Grande Oi, boa Monson. noite. Tudo bem, Osmar? Tudo bom. Eu queria parabenizar você como coordenador do grupo, parabenizar o Alessandro. Fantástica a palestra, né? obrigado. São abordagens incríveis que nós ainda temos um nível de evidência relativamente baixo no que diz respeito à efetividade, eficiência e segurança, porém, abre o que nós chamamos de questões clínicas, né? Abre uma infinidade, Osmar, de questões clínicas, porque a existência humana é altamente complexa, ela tem infindáveis, né, facetas, e cada caso acaba sendo um caso, né? E esse processo de co-intervenção, que o Alessandro foi brilhante na colocação, estive atento a cada palavra que foi falada, né? Mostrando que o quanto nós ainda temos a aprender, né, Osmar? O quanto a gente ainda precisa saber, né? E quem sabe para o futuro, passar dessa fase de se responder questões básicas, né? Se consiga estruturar dentro de protocolos de medicina baseada em evidência, para que se tenha uma maior abrangência possível de atendimentos e desfechos com o maior número possível de pacientes, desfechos bem-sucedidos, né? Então, para mim, foi um grande aprendizado, hoje foi realmente excepcional. Eu quero agradecer, Alessandro, a tua colocação, a tua generosidade. Obrigado. Tá? Obrigado. Quero agradecer mesmo, foi fantástico. Parabéns. Obrigado, fico feliz. Até porque, né, Monson, a medicina baseada em evidências, ela é feita numa compilação de trabalhos. Se nós não tivermos Exatamente. trabalhos, volume de trabalhos, às vezes nós não temos Exatamente. evidências porque ninguém gerou trabalhos nesse nível que o Campolina estava mostrando, né? Exatamente. Trabalhos bem elaborados, trabalhos com ética, trabalhos com cuidados e com protocolos baseados em evidências, para que eles não possam ser, vamos dizer, retirados das avaliações quando a gente vai fazer uma meta-análise, né? Perfeito. E uma reprodutividade de resultado. Você aplica tendo um insight, uma possibilidade. Insight não no sentido de sacar, mas no sentido de estar à vista, né? Um desfecho razoavelmente previsto. Até eu queria me comprometer aqui, caso o Alessandro assim queira, mandar para a gente, manda para você, depois você me manda estes artigos, né? Que ele citou, tanto a revisão que ele coloca da Associação da Califórnia, como os ensaios clínicos randomizados que ele colocou, e a gente faz uma análise, a gente submete algumas ferramentas de evidência para ter uma noção do grau de reprodutividade que essas informações estão tendo a partir dos estudos. Eu repasso a você e você passa depois para o Alessandro. Acho que poderia ser bastante interessante. Não sei o que vocês acham disso, mas eu estou à disposição para ajudar, tá? Eu quero já dizer a vocês todos que todos vocês fazem parte do nosso grande grupo de estudos de hipnose, né? E nesse grupo, todo mundo tem todo mundo lá. Então, realmente, pode haver direto essas trocas, pode fazer aberto ou direto, tanto faz, tá certo? Eu também gostaria de ter acesso a esses trabalhos, porque realmente é uma literatura que é só quem pesquisa, quem estuda isso, que tem o acesso. A gente não sai de bobeira procurando aí, né? Quer dizer, Claro, nós não saímos, são claro. trabalhos que quem trabalha nessa linha pesquisa e busca, e de repente olha a quantidade de informação interessante que tem, e nós não sabemos nada disso, né? Eu assim, Alessandro, de verdade, pelo que você falou, né, nós pesquisamos muito sobre terapias complementares na perspectiva do NCCAN dos Estados Unidos, né, não só da Organização Mundial da Saúde, e a gente sabe que a literatura é escassa. Então, até por curiosidade, né, dar uma olhadinha nesses estudos, porque eu acredito que, Osmar, a gente está no meio pirâmide para cima já, no que diz respeito à reprodutividade. Então, me parece
que é possível, sim, a gente obter aí informações importantes que vai nortear o clínico na tomada de decisão mais segura, né? Haja vista o alto grau de subjetividade tanto do paciente como do profissional na escolha desse tipo de abordagem, né? Então, a segurança da MBE nesse momento pode ajudar, e o que a gente puder contribuir, por favor, tá? Estamos à disposição. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Quer falar, Alessandro? Pode falar. Não, estou só agradecendo. Eu estou deixando à vontade aqui, eu estou vendo que o pessoal está meio inibido. Eu acho que talvez o assunto seja muito complexo e, por isso, talvez haja nós tenhamos poucas pessoas perguntando, até porque a palestra foi muito bem, ela foi muito bem elaborada, muito bem programada, viu, Alessandro? Você está de parabéns, inclusive do ponto de vista didático, foi muito legal. Aliás, a gente já conhece você com essa sua forma didática de apresentar, já de algumas vezes que você já mostrou tudo isso no grupo de estudos de hipnose, né? Eu queria te agradecer, Alessandro, avisar todo mundo que este capítulo, esse assunto que o Alessandro aqui colocou, ele está no segundo livro do Temas de Hipnologia, onde o Alessandro ele desenvolve um pouco mais profundo, alguns aspectos mais profundamente deste tema, e que eu fui revisar, né? Eu li umas 5 vezes para revisão, porque primeiro que é difícil para mim, porque é muito remédio, tá muita droga, mas à medida que a gente vai vendo, a gente vai ficando, poxa vida, caramba, parece que tem um mundo aqui que eu ainda não conheço. Precisamos entrar nesse mundo aí, né? De qualquer maneira, eu queria te agradecer, Alessandro, dizer que você, a gente está sempre, o grupo está sempre aberto a você. Se tiver novidade, você pode se propor a falar, olha, tem uma coisa nova, vamos falar e tal. Claro. E a gente continua aberto a todos que precisarem, tá bom? Perfeito. Eu queria, vamos encerrar a nossa reunião, né? E queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer mais uma vez a Alessandro, Monson, todas as pessoas que aqui prestigiaram essa nossa reunião, e também dizer que amanhã ou depois isso vai estar toda essa reunião vai estar no YouTube, né, no nosso canal do YouTube, Instituto Osmar Colasso Oficial, e lá também poderá ser acessada na sua índole, tá? Muito bem, Alessandro, obrigado para você, obrigado a todos e boa noite. Vamos encerrar. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada, Alessandra, obrigada, obrigadão. Foi muito bom. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.